Oi, turma. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. O resto da galera estava na aula anterior? Sim, alguns. Alguns. Imagina. A gente já começa. Podem pegar a apostila, texto, tá? Materialzinho de vocês aí. Vou colocar os fones, fica melhor para falar com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir bem. Bem, beleza. Estão gostando dessa modalidade de aula? Como é que está sendo? Dá para acostumar, mas é meio estranho. A gente sente falta do contato, né, Manu? É. De estar na sala, de conversar, né? É bem assim. Uhum. Mas eu ainda acho que é melhor do que as aulas gravadas, não é verdade? Nossa, bem melhor. É verdade. Porque aqui dá para interagir um pouco mais, né? É menos cansativo. Ok, então, né? Vamos começar nossa aula, tá? Esse bimestre a gente temos uns temas bem tranquilos, né, de trabalhar, coesão e coerência. No bimestre passado nós trabalhamos muito regência verbal, nominal. Vocês acharam fácil o simulado para responder de língua portuguesa? Eu não achei, não. Até que sim. Não É, tava Eu não muito achei difícil. fácil, não. eu achei ele muito fácil, tá? Sério? Então, você não me perguntou nada, Manu. Podia ter falado ali com a prof alguma coisa, se de dúvidas, tá? Mas agora... Da próxima vez eu peço. Oi? Da próxima vez eu vou pedir ajuda, porque eu não sabia se podia, sabe? Sim, podia perguntar, né? Não que eu fosse responder, mas eu explicaria, diria para você onde você pesquisar, entendeu? A forma de pesquisar, tá? Sempre que você tiver necessidade em algum trabalho, alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Tá. Então, nós vamos começar hoje. A nossa apostila é coesão e coerência, né? É um assunto que a gente já conversou até bastante na sala de aula ano passado, esse ano também. Peguem lá na página 3. Na página 3 tem uma imagem, né? Observem bem essa imagem que tem ao lado aí. E aí, Manuela, você pode ler para a prof lá o que é elementos coesivos e coerência? Gente, eu acho que eu tô no lugar errado. Né? A apostila de português de vocês começam com coesão e coerência, não é isso? Não, colocação pronominal. Não é essa? Pois é. Colocação pronominal na minha também. Sério? Então, deixa eu conferir aqui com as minhas, tá bom? Só um minutinho. Tá. E a Help me passou essa daqui, do terceiro ano. Segundo ano, terceiro ano. Engraçado, então eu não tenho a apostila de vocês, tá? Ó, eu tenho morfologia. Ok, vocês têm essa? Eu confiro. Tem, morfologia. Tem morfologia. Aqui, acho que tá... E vocês têm essa daqui, que é mídia. Essa daqui é mídia impressa. Tem mídia impressa 2? Deixa eu conferir. Mídia impressa. Ok, eu entendi, meninos. Eu já entendi. É que assim, ó, a de vocês não começa com essa daqui, número 8.
A de vocês começa com a número 14. Mas a número 8 está lá na frente. Ó. Se vocês ir passando aí, ó, vocês vão ver que tem, né? Coesão e coerência. Tem? Encontraram, então, né? Tá, então a gente vai começar com coesão e coerência, porque a prof já planejou hoje com vocês, né? Tá, beleza? Depois a gente volta nessa daí da colocação pronominal. Porque eu segui o número, que aqui era 14 e esse daqui é 8. Então, eu imaginei que essa fosse primeiro. Então, elementos coesivos e coerência. Encontrou, Manu? Encontrei. Beleza, então pode ler para a prof. Essa página aqui, ó. Tá? Tá. Você acha que os elementos presentes na pintura de Salvador Dalí, que abre esse capítulo, estão conectados? Observando-as superficialmente, você pode achar que elas não fazem sentido, mas não é bem assim. Buscar o sentido das coisas, tentar ligar os seus pontos, é procurar sua coerência. Essa busca ocorre o tempo todo, não apenas em relação às nossas ações e atitudes, mas também em relação a... Ixi, perdi. Mas também... Ixi. Achei. Há textos, obras de arte, anúncios publicitários, placas, letras de música, entre outros. Buscar a coerência de tudo isso não é perceber suas conexões com o mundo real. É também entender seu contexto de produção para, assim, ligar os pontos que constroem os sentidos. A pintura de Dalí, por exemplo, faz muito mais sentido quando conhecemos o contexto em que ela está inserida. Nesse capítulo, você terá contato com indicadores de coerência que ajudam a construir os sentidos de um texto. Além disso, conhecerá alguns recursos que contribuem para a coesão textual. Ok. Então, vocês observem aí a obra, né, do Salvador Dalí, e a pergunta é, eles estão conectados, né, essa imagem tem conexão uma peça com a outra, né? Quando se refere à língua portuguesa, ela precisa ter coerência, as palavras precisam estar conectadas, precisam fazer sentido, tá? É como se você fosse a uma festa, né? Um baile de formatura vestido com uma roupa havaiana. Você vai estar coerente com o ambiente, com aquela cerimônia que você vai participar? Não vai, né? Vai estar totalmente... Exatamente. Assim é na língua também, né? Quando você escreve textos, que você repete muita palavra, né? Pode observar que as crianças, quando eles estão no início da aprendizagem, que eles estão contando historinha, né? Quem tem irmão pequeno, sobrinho, né? Eles falam aí, né? Aí ele foi, aí ele chegou, não é assim? Porque a linguagem deles ainda não está formada, está faltando essa coerência, essa coesão aí, tá? Então, esse é o assunto do nosso capítulo. E dentro da produção de texto, né, dentro da redação, é o elemento fundamental. Então, vocês vão aprender algumas técnicas, né, que são essenciais na hora de fazer essa coesão e coerência, certo? Thaisa, bom dia, seja bem-vinda, tá? Estamos lá na página 4, Thaisa. Coesão e coerência. Não é no início da apostila, viu? Lá na frente, assim, um pouquinho para frente. Manu, qual é a página da sua apostila aí? Ou o Thiago, que já encontrou, responde aí para a Thaisa se localizar. É a página 4, só que é do segundo capítulo na apostila. Aí, Thaís, ok? Encontrou, né? Então, o Thiago vai ler para nós agora lá o poema Eu Sou 300, do escritor modernista Mário de Andrade. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ô espelhos, ô Pirineus, ô caiçaras,
Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre o furto. Não nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350. Mais um dia afinal me encontrarei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Ok. Quando a gente começa a ler esse texto, ele parece não fazer muito sentido, né? Logo abaixo aí pergunta isso, né? Algumas palavras parecem que estão desconectadas, não fazem parte do mesmo assunto. Mas à medida que você vai lendo, você vai conseguindo compreender que o autor ele passa fios, né? Então ele aos poucos, né? Ele vai ligando os fios e aí começa a fazer sentido esses vazios que tem dentro do texto, tá? Mas nem sempre é assim, né? Logo abaixo lá está dizendo, nem sempre é assim. Há muitas histórias e imagens que realmente são incoerentes. E por mais que tentemos, nunca conseguiremos preencher algumas de suas lacunas de sentido. Às vezes você já passou em alguma rua que tem alguma propaganda assim que você lê, mas você não entende o que aquilo está querendo dizer, né? Alguma imagem, né? Eu acho que todos nós já em alguma situação vivenciamos isso, ou recebemos algum bilhete que você fica confuso, lê, mas não acha que está faltando alguma coisa aqui. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Ok. Isso poderia ser evitado, né? Se tivesse a coerência e a coesão, tá? Então, o que é coerência? Tá bom? Na página 5 lá, Thaisa, você pode ler? Posso. Então tá, leia para a prof, então, na página 5, a lateral direita aí do texto, esquerda. Paixão e fogo embaixo da imagem? Isso, embaixo da imagem. Uhum. Ao observar essa foto, você vê alguma conexão entre texto e imagem? De que modo o autor conectou as duas coisas para que o trabalho final, a fotografia, fizesse sentido? A coerência de um texto está relacionada à sua inteligibilidade. Sendo assim, dizemos que um texto está coerente se ele apresenta relação lógica entre as ideias, se não apresenta contradição e se forma um todo significativo. O conceito de coerência também se relaciona ao conhecimento de mundo do autor e do interlocutor, o qual deve ser ativado no momento da produção ou leitura, conferindo sentido ao texto. Assim, para entender e interpretar textos verbais e não verbais, para que eles façam sentido e sejam coerentes para você, é necessário retomar questões socioculturais de sua memória, de seu repertório. A foto que vimos, por exemplo, além de estabelecer uma relação entre a palavra fogo, explicitada no texto, e os fósforos, faz referência a um dos mais importantes poemas da língua portuguesa, escrito pelo poema português Luís Vaz de Camões, no século, veja a seguir. Ok. Vocês viram aí que a coerência, o Grifenau, a coerência está relacionada à sua inteligibilidade, né? Ou seja, logo abaixo no outro parágrafo, então, grifem esse pedacinho e grifem abaixo lá. O conceito de coerência também se relaciona ao conhecimento de mundo do autor e do interlocutor. Né? Ou seja, se você não tem conhecimento de leitura, né, de linguagem verbal e não verbal, você não vai conseguir fazer coerência nem coesão. Né? Vocês viram que o autor ali, ó, ele ligou a imagem do fogo, né, a palavra fogo, né, ao fósforo, que é algo que aquece, e fez essa ligação em relação ao poema de Luís Camões, né? Luís Vaz de Camões lá, que é um poema super conhecido. Pode ler, Manu, um poema para nós? Posso? Amor é fogo que arde sem arder, sem ver, sem se ver.
É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar de que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Ok, então ele relacionou aí a questão do fogo, né, ao amor, assim como ele colocou também, né, a questão lá na caixinha de fósforo, né, paixão é fogo, tá? Bem-vinda, Socorro, na nossa aula, tá? Bom dia. Então, continuando ali a explicação, tá? Além da associação lá entre o amor, a paixão e o fogo, que é muito comum na nossa sociedade, né? Que é aquela questão que a prof falou do elemento cultural, conhecer o poema certamente ajuda muito a tecer os fios dos sentidos da fotografia e encontrar significações que poderiam passar despercebidas. Então, se você conhece o poema e aí você vê a imagem, rapidinho você consegue identificar essa coerência, essa conexão, tá? Vocês observam que hoje em dia, quando nós usamos muito o WhatsApp para nos comunicar, né? As redes sociais em si, não só o WhatsApp. E quando a gente faz uso dessas redes, nós usamos muito abreviações, não é mesmo? Né? Das palavras, nós fazemos abreviações ali, criamos tics, né? Vocês usam lá aquele TBT, né? E outras palavras lá. Faz coerência? E esse tipo de linguagem faz coerência? Sim, faz coerência, desde que a pessoa seja conhecedora dessas siglas, né? Desses códigos, tá bom? Isso não quer dizer que está sem coerência, ok? Então, o trechinho que está lá, ó, podemos dizer que a coerência se faz presente na interlocução, garantindo a inteligibilidade, tá? Que é o que a gente acabou de falar lá no texto anterior. Quem quiser pode marcar aí, apesar que ele já está destacado, tá? Na apostila de vocês. O Tiago pode continuar lendo aí, Tiago, o texto da página 5? Posso sim, depois do poema, né? Sim. Além da associação entre amor, paixão e fogo ser muito comum em nossa sociedade, conhecer o poema certamente ajuda e muito a tecer os fios dos sentidos da fotografia e encontrar significações que poderiam passar despercebidas. Podemos dizer que a coerência se faz presente na interlocução, garantindo a inteligibilidade. Assim, um texto pode ser incoerente para alguns e coerente para outros. Você já desistiu de ler um texto, artigo de jornal, texto filosófico, poema, por não conseguir entendê-lo, por ele não fazer sentido para você? Um texto é incoerente se está mal escrito, o que faz com que ideias nele presentes pareçam desconexas, ou se o receptor não consegue interpretá-lo, por não reconhecer as referências que ele traz. Observe, por exemplo, quantas referências aparecem neste poema de Geraldo Carneiro. Ok, pode ler o poema. No princípio, o mar era um abismo povoado por serpentes e dragões. Depois vieram o astrolábio, as caravelas, a escola náutica de Sagres, a NASA das marinhas guineentistas e os astronautas do século XVI. Atravessaram o mar tenebroso para empreender a conquista da Lua, ou melhor, das Américas. O mar perdeu em parte o seu prestígio, devassado por batiscafos. Hoje, qualquer Jacques Cousteau se imagina senhor das sereias e sargassos, supõe-se rei, reivindica Tordesilhas, Antilhas das Américas, e se banha ao sol
pedestramente, supondo-se ao nível do mar. Ok. Para quem tem conhecimento sobre a NASA, o que foi a Escola Náutica de Sagres, né? Quem conhece a questão aí das Américas, do Tratado de Tordesilhas, quando lê esse poema, o poema vai fazer sentido, não é mesmo? Mas se é um interlocutor, uma pessoa que vai ler, que não sabe nem o que é NASA, não sabe o que é o Tratado da Tordesilhas, né? Nunca ouviu falar sobre Jacques Cousteau, isso daí vai ficar confuso, né? Não vai fazer sentido algum para ele, tá? É a mesma coisa que eu disse em relação à linguagem das redes sociais. Se a pessoa que for ler ali aquele recadinho que você digitou ali não tiver conhecimento daquela linguagem, vai ser incoerente para ele, tá? E para outros vai ter coerência. A mesma coisa acontece com os textos. Então, há textos que eu vou ler e para mim vai estar tranquilo, vai ter coerência total. Esse daqui é um exemplo. Mas para outros que não conhecem o contexto, né, a questão cultural, aí vai ter dificuldade em compreensão, tá? E existe, lá também, ó, pode ir, se quiserem grifar, acima do poema aí que o Tiago acabou de ler, está escrito lá, um texto é incoerente se ele está mal escrito, que faz com que as ideias nele presentes pareçam desconexas, ou se o receptor, né, a pessoa que vai ler, não consegue interpretá-lo, por não conhecer as referências, tá? Então, podem grifar isso daí é importante, ok? Vamos para a página 6, então. Thaisa, pode ler, Thaisa, na página 6? Posso sim. Só um minuto. Sim, sim. O poema lança, O poeta lança, lá em cima. Isso. Mas o poeta lança um olhar sobre o passado histórico, partindo das grandes navegações para fazer uma reflexão sobre o poema, sobre o presente, desculpa. A fim de estabelecer significados para os versos, o leitor vai... Ô, prof, minha casa está em reforma e está fazendo barulho. Tá, a Jennifer pode continuar, tranquilo, pode fechar seu microfone. Jennifer, pode ler? Do começo? Não, pode continuar onde ela parou aí, a fim de estabelecer. A fim de estabelecer significados para os versos. O leitor deve retomar de sua bagagem diversos conhecimentos. Nos 2 primeiros versos, há referência às superstições que assombravam os navegantes dos séculos XV e XVI, os quais imaginavam oceanos habitados por monstros. O autor também faz referência a um verso do escritor português Fernando Pessoa. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, o qual pertence ao poema Mar Português, que exalta o valor do povo português nas conquistas marítimas. Nos versos 3 a 9, o poeta alude às conquistas das grandes navegações no século XVI e à chegada do europeu à América, o que compara com a chegada do homem à Lua na contemporaneidade. Já no verso 12, ele menciona o francês Jacques Cousteau, um mergulhador e pesquisador da vida marinha. Essas são apenas algumas informações que o leitor deve conhecer para estabelecer relações entre as ideias do poema, ou seja, entender sua coerência. Na falta de algumas dessas informações, o poema pode parecer incoerente e a compreensão do leitor pode ficar comprometida. Em outras palavras, quanto maior a bagagem cultural do leitor e quanto mais conexões com as referências presentes no poema ele conseguir fazer, mais sentidos ele poderá construir para o texto, desde que este não apresente problemas de construção de sentido, como contradições, por exemplo. Ok. Pode ler o quadrinho amarelo também. Todo texto dialoga com outros. O conhecimento não pode ser considerado estanque, separado em compartimentos. Embora, para fins didáticos, estudem-se áreas do conhecimento em disciplinas separadas. É necessário relacionar todas elas.
Ler um texto poético como o de Geraldo Carneiro exige relacioná-lo com o estudo de história, geografia, filosofia e literatura, por exemplo. Ou seja, é preciso fazer conexões com outras leituras de diferentes áreas do saber. Ok? Então, ficou claro o que é conexão, né? E nesse tema que nós vamos estudar, a conexão ela é feita também com as outras disciplinas, né? Que vocês viram presentes nesse poema aí do Geraldo Carneiro, né? Ele faz várias referências ao passado, a assuntos que vocês já estudaram na disciplina de História. Se você tem conhecimento, você vai conseguir lê-lo e compreendê-lo, fazer a interpretação dele, senão você vai ter dificuldades, né? Aí do ladinho, né, nessa lateral esquerda, tem uma conexão, né, com a arte e a literatura. Eu vou ler para vocês e explicar a atividade que tem abaixo dela lá. Arte e literatura. Você conhece o movimento surrealista? Já viu obra de Joan Miró, Max Ernst ou Salvador Dalí? Assistiu a algum filme de Luis Buñuel? Ouviu falar de André Breton, Louis Arongo e Philippe Spalt? O surrealismo foi um movimento artístico-literário iniciado na Europa com a publicação em 1924 do Manifesto Surrealista, de André Breton. Muitos artistas se envolveram com esse movimento, que criticava o modo de vida burguês e valorizava a presença do maravilhoso, do fantástico, do universo onírico, isto é, dos sonhos da arte. Os surrealistas queriam criar uma supra-realidade que aliasse o sonho ao real, tá? Essa palavra surreal é muito usada, às vezes o adolescente usa muito, né, na linguagem deles, eu já vi vocês usarem, tal coisa, foi surreal, né? Eu fui naquela festa e aquilo foi, assim, surreal. Quer dizer que é uma coisa meio um sonho, né, e realidade, né? Aquele sonho que se tornou realidade. Então, esse foi um movimento literário, né, da arte e da literatura. Obviamente, inspiraram-se e muito na obra do psicanalista, né, do Freud lá, que abordava o inconsciente, tudo aquilo que está oculto na nossa mente. Apaixonante? Não. Para captar a coerência dessas obras, que à primeira vista podem parecer bem estranhas, é preciso buscar suas significações em diversas áreas do conhecimento. Agora, aí que é a atividade que vocês vão fazer, tá? Presta atenção aí. Agora, retorne à página da abertura, aquela que tem a imagem lá do Salvador Dalí, e a partir dos seus conhecimentos, do que você sabe sobre esse movimento surrealista, busque outros sentidos para a obra. Então, aquela obra lá que está na página inicial chama-se A Metamorfose, né? De Narciso, que o Salvador Dalí pintou. Se necessário, dê outro nome à obra, tá? Então, vocês vão fazer essa reflexão, passem algumas anotações lá mesmo na própria apostila, tá? Pode dar outro nome à obra, e aí vocês vão comentar depois na outra aula. Eu vou abrir um espacinho para vocês comentarem por que aquela obra faz parte do movimento surrealista, tá? Então, anotem aí do ladinho aí que vocês precisam fazer essa pesquisa, ok? E a nossa aula é amanhã, tá bom? Então, é para amanhã, tá? Mas é uma coisa rapidinha, vocês só vão pesquisar e fazer anotações pontuais, e aí eu vou abrir para vocês comentarem que estão aqui hoje comigo. Os aspectos... Tá claro isso daí, meninos? Alguma dúvida? Thaisa, Professora, é uma pesquisa exatamente sobre o que mesmo? Você vai abrir a sua apostila, Tiago, lá na primeira página, onde tem aquela imagem, né? Essa imagem aqui, certo? Essa imagem aqui é do Salvador Dalí, é uma obra de arte, se chama Metamorfose, né? Sim. E você vai pesquisar com o conhecimento que você tem sobre o que é surrealismo, então você vai pesquisar mais, você vai tentar explicar do seu ponto de vista, né, o sentido que essa obra tem.
tá? Para você. Você pode até colocar um outro nome. Qual é a coerência que você vê ali entre os elementos que o Salvador Dalí pintou? Ok? Entendi. Uhum. Tá? Então, você vai buscar significados, tá? Para o que ele pintou ali. Mas se você colocar isso na internet, né, no Google, ou até mesmo na disciplina de literatura, às vezes vocês já estudaram o surrealismo, você vai ver vários elementos, tá? E aí, na outra aula, não é que vocês vão fazer um trabalho escrito, tá bom? Vocês só vão pesquisar e fazer apontamentos, que na outra aula eu vou abrir um espacinho para vocês fazerem os comentários. Ok? Uhum. Beleza. Ok. Agora vamos lá aos aspectos da coerência textual, tá? Eu vou pedir, então, para o Tiago ler para nós aí. Pode ser, Tiago? Pode ser. A coerência envolve não apenas aspectos da escrita do texto e de suas relações com o mundo, como também aspectos relacionados às ilustrações que com ele se relacionam, em casos de textos multimodais, ou seja, em textos que aliam linguagem verbal e não verbal, como a foto Paixão é Fogo, por exemplo, espera-se que a relação entre elas seja harmônica. Ok. Então, o que é multimodal? Multimodal é quando você usa linguagem verbal e não verbal, tá? É o que nós vemos aí na capa dessa revista. Ó. Vocês têm aí uma imagem, né, que representa a capa da revista Vida Simples, né, o nome da revista. E logo abaixo tem a imagem de um balão, né, lá no ar, e está escrito assim: aprenda com seus medos. Transformar esse sentimento em coragem pode ajudar você a viver com mais criatividade, sabedoria e liberdade, tá? Então, qual é a relação que vocês estabelecem entre a imagem do balão e o título, né? O título lá do Aprenda com seus medos é o título. E o subtítulo da matéria, que é lá, transformar esse sentimento em coragem, pode ajudar você a viver com mais criatividade, sabedoria e liberdade, tá? O que ele está se referindo aí, tá? Qual é a relação entre um e outro? Querem comentar? Que daí vocês comentam e a prof elabora o texto da resposta. Ou vocês querem responder direto? Comenta aí, Manu. Professora, é por causa que o balão é medo de altura? O balão, ele também tem essa significância, né? O medo de altura. Então, você vai aprender a viver com os seus medos. E o balão também representa o quê? Quando você está lá no céu. Liberdade. Liberdade, né? Então, ele representa as duas coisas. O título da... Então, vocês podem observar que o título da matéria lá, Aprenda com os seus medos, e o subtítulo lá, eles sugerem que nós, pessoas, devemos aprender, né, a lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, para podermos viver melhor, tá? É essa a resposta, ok? Querem que eu repita? Sim. O título é o subtítulo. O título é o subtítulo da matéria. Eu perdi meu lápis. Eu não tô achando meu lápis. Achei. Não tem ninguém aí para pegar o seu lápis perto de você, Manu? Pois é, não tem mais ninguém hoje, gente. Mas mesmo assim ele subiu, né? Ele deu um jeitinho. Né? Então, eu lembro de vocês na sala de aula. Toda hora o lápis some, alguém pegou e assim vai. Então, a resposta, o título e o subtítulo, né, da matéria, eles sugerem que as pessoas devem aprender a lidar com seus medos, transformando esse sentimento, né, em criatividade. E assim viverem melhor. Conseguiram responder? Uhum. Sim. Beleza, então.
Mas vocês podem estar escrevendo isso com outras palavras e tal, né? O importante é que vocês perceberam que o balão lá no alto, né, ele mostra o quê? O medo da altura, né? Acho que 90% do povo tem medo de altura. Não sei se 90, tá? Mas mais ou menos. E dá medo, né? E a questão também que o balão, ele representa o medo e, ao mesmo tempo, a liberdade, né? Você tá livre lá no espaço, né? Com aquela imensidão ao seu redor. Na página 7, meninos, vocês vão ver lá que tem outras imagens, tá? Que ilustram a matéria de capa da edição apresentada da revista Vida Simples. Elas também poderiam ter sido escolhidas para a capa da revista, por manterem coerência com o título e o subtítulo lá presentes, tá? Então, vocês vão ver aí que tem uma imagem, né, do pintinho em cima do ovo, acho que é do cachorro e um coelhinho, né, se eu não me engano, é um coelhinho ali fazendo carinho, né, o relógio observando o despertador, né, o peixe mergulhando dentro de um aquário, tá? Então, vocês vão lá na revista, ele ainda fala lá sobre a experiência, né, o valor da amizade e antes do fim. Isso que eu estou falando para vocês está na capa da revista, na página 6, essa capa amarela, ok? Aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? Vocês podem observar aqui que está escrito aí o que a prof está falando. É uma letrinha bem pequenininha, na minha apostila menor ainda. Aí vocês vão ler essas referências e vão refletir lá. Se fosse você, o editor dessa revista, e quisesse demonstrar o seu próprio medo na capa, né, da revista, qual imagem você ia usar, tá? Aí eu vou deixar o Thiago falar qual imagem ele ia usar, a Thaisa e a Manu. Podem começar. Não, para refletir meu medo, eu usaria o balão mesmo, na capa. Você usaria o quê? O balão? Sim. Tá. Mas a pergunta é, entre essas 4 imagens da página 7, qual você usaria? Vocês podem ler o que está aqui no rodapé aqui da revista. Aqui, ó, isso aqui vai ajudar vocês a pensarem em qual você usaria. Quem quer começar? Vai aí, Manu. Aí eu falo depois. Não, mas eu não sei também não. Qual você ia escolher, Manu, para representar o seu medo aí? Eu não sei, porque, sei lá. Eu usaria o peixe se afogando. O que tem? Qual significado tem para você? Eu acho que, tipo, o peixe, ele tá se afogando no aquário, na água, certo? E a água é o lugar onde ele vive. Então eu acho que eu usaria isso para expressar que eu estou me afogando no meu ambiente ou nos meus próprios problemas. Sei lá. Bacana. Meu Deus, profundo. Bacana essa reflexão, né? Se afogando ali nos próprios sentimentos, né? Na turbulência que você vive, ok. E você, Manu? Eu ainda não sei, não. Eu achei tão engraçado esse do cachorro com esse bichinho aqui. Eu não entendi qual é o do cachorro e do coelho. Também não, mas eu gostei. Do cachorro e do coelho representa o valor da amizade, né? Das relações verdadeiras, né? Que é preciso você ter essas relações verdadeiras uns com os outros para poder você vencer os seus próprios medos, né? Às vezes a gente não trava assim, né, de se relacionar com alguém, né? Você acha aquela pessoa muito difícil, ou isso, ou aquilo. E aí ele está mostrando isso, né? A relação
que você tem que ter esse contato, né? Essa amizade verdadeira um com o outro, para isso te dar suporte que faz você vencer os medos, não é? Quando você tem amigos verdadeiros, isso não faz com que você se sinta mais forte, né? Quando você está no momento para baixo, aí aquele amigo vai te dar impulso, né? Então é importante isso. O autor, ele faz essa coerência aí, tá? Entre as questões sociais também, né? De classe, tá? Se você observar, né? Tem aquele que está na classe social mais alta, mais baixa, né? E às vezes falta essa coerência entre para que haja liberdade, tá? Então, na página, na questão 3 lá, encontre em uma revista, jornal ou site da internet, um anúncio publicitário que contenha um slogan e uma imagem de um texto verbal e não verbal. Em seguida, você vai refletir sobre esse anúncio e explicar como que foi pensada a coerência entre os elementos. Entenderam o que vocês vão fazer aí? Sim. Então, tá, ok. Então, pode anotar essa atividade aí que vocês vão fazer. Na outra aula, a prof vai perguntar para vocês falarem sobre ela, tá? Um outro comentário ali que eu vou fazer ainda em relação às figuras, né, que na minha apostila fala que a questão lá dos medos do ser humano, né? Que temos ali em relação ao relógio e o galo, né? Que vocês não comentaram nada. É o medo da passagem do tempo, tá? O ser humano não tem muitos que têm medo da passagem do tempo, né? O tempo está passando. Eu vou ficar velho, né? Ou que já está numa certa idade, já fica pensando na morte, já fica, né? E então o galo e o relógio representam essa passagem do tempo, ok? E lá o cão e o coelhinho representa essa questão da amizade, né? E o pintinho lá sobre o ovo, né? Deixa eu ver o que ele faz aqui. São uma imagem de uma barata com medo de um... Mas aqui não teve da barata, né? Mas também tem a questão da barata, que você tem a questão do medo, né? Eu acho que o pintinho é o desafio, né? Ele saiu de dentro do ovo dele e agora ele vai ter que enfrentar o mundo, né? Enfrentar os medos que estão por ali. Ok? Então tá, meninos, na página 8, nós vamos ver ali alguns textos, tá? Nós temos tempo ainda, vamos tentar concluir aí a página 8. Quando se trata de lá em cima, lá a prof vai ler para vocês. Quando se trata de um texto narrativo, é muito importante observar a coerência interna dos fatos narrados. Ou seja, deve-se verificar se as ações que o compõem se encaixam umas às outras, criando uma unidade de sentido, sem que se deixe o texto incoerente, tá? Você, por exemplo, quando você está escrevendo uma história, né? Você está falando lá sobre a tecnologia. Aí, de repente, no meio daquele texto sobre tecnologia, você coloca algo que não tem nada a ver, né? Aí, faltou o quê? Faltou a coerência dentro da narrativa. Ou até mesmo quando você está usando a linguagem oral, né? Você começa a contar uma história. Quem é que já passou por isso? Tá numa rodinha de amigo ali, amigas, e daí ela começa a contar uma história que aconteceu e tal, na festa, não sei o quê, né? Ou na escola. E daí ela começa a contar partes, né? E assim, às vezes está naquela euforia de falar, e aí você fica sem entender, né? Você fala, não estou entendendo, né? O que rolou afinal? Não é assim? Quem que já teve uma situação parecida? Eu, direto. Então, né? Isso é muito comum. Muito comum. Eu passo por isso quando eu tento contar piada. Muita gente não entende, eu fico meio triste. Manu, então somos parceiras nessa, tá? Eu sou péssima para contar piada, ninguém dá risada, porque ninguém entende o que eu tô falando.
É bem assim. E, Tiago, já passou por algo parecido, Tiago? Não. Não. Os homens são menos falantes, né? Daí acho que eles não passam muito por isso. Então, vamos lá. O que é textos literários, né? Os textos literários, eles devem ser coerentes em relação ao universo que eles originam. Isso significa que fatos improváveis ou impossíveis na realidade, como alguém voar e os animais falarem, pode acontecer, sem perda da coerência, no universo imaginário criado pelo texto. A coerência narrativa, então, diz respeito ao que faz sentido no desenrolar da história. Algo totalmente absurdo no mundo real pode ser um fato muito coerente e adequado em determinada narrativa, tá? Então, depende do que você está escrevendo, você pode, sim, colocar fatos lá bem, bem loucos, né? Mas que naquele contexto vai fazer sentido para quem está lendo, beleza? Aí nós temos aí, ó, a história do Carlos Drummond de Andrade, né, do qual foi tirado só um finalzinho dele. É um texto bem legal, falado sobre a gaitinha, tá? Quem de vocês três quer ler? A Thaisa está com problema lá por causa do ambiente dela. Thaís, Manu ou Thiago, pode ler para mim, um dos dois? Lê aí, Thiago. É o poema inteiro? Sim. Ah, tá. O padrinho foi ao colégio na muda e tirou Guilherme para passear. Olhos de inveja do irmão, também interno, mas sem direito a sair, porque seu comportamento era do tipo deixa muito a desejar, na linguagem do padre reitor. Desejar o quê? Ele não sabia. Sabia que o irmão ia gozar a vida lá fora, ar, ruas, cinemas, tudo aquilo que vale a pena, enquanto ele, Gustavo, continuaria mergulhado no mar morto do pátio, dos corredores, do nhen cotidiano. Guilherme tinha planos para a emergência, e todos se resumiam em tirar o máximo possível da liberdade do padrinho. O senhor me dá um presente de aniversário? Seu aniversário é daqui a 8 meses. Mas, bem, eu dou. O padrinho propôs-lhe um blusão alinhado, mas ele entendia que roupa é obrigação de pai e mãe, não vale. Livro também não. Nas férias aceitaria a coleção do A Science Fiction, mas em pleno ano letivo, para descanso de tanta labuta no campo da ciência e das letras, o que lhe convinha mesmo era um brinquedo bem legal. Brinquedo? Mas você pode brincar com essas coisas no colégio? Posso. Talvez não pudesse, mas isso eram outros 500. Foram à loja de brinquedos. O problema era escolher entre o trem elétrico, o foguete cósmico, a caixa de aquarela, o equipamento de Bate-Masterson, o cérebro elétrico e outras infinitas tentações. Vamos, escolhe, dizia o padrinho, disposto a tudo, menos a esperar. Ele comparava, meditava, decidia, arrependia-se, e como era impossível levar todos os brinquedos que o atraíam, pois cada um tinha seu inconveniente, que era não ter as qualidades dos demais, repeliu todos. Quero aquela gaitinha, aquela verde ali. O padrinho fez-lhe a vontade sem compreender. Uma bobagem de 80 cruzeiros. No colégio, Gustavo queria saber, e sabendo, escarneceu. Você é mesmo um besta. Tanta coisa bacana para escolher e vem com uma gaitinha micha. Guilherme quis provar que não era micha coisa nenhuma. Tinha um engaste de pedrinhas faiscantes, som espetacular. O irmão voltou-lhe as costas com o desprezo. Palhaço. Se fosse com ele, e Gustavo passou a comportar-se melhor, na esperança de também ir à cidade. Um dia o padrinho dele apareceu, saíram. Aplicou o golpe do aniversário. O padrinho, igual a todos os padrinhos do mundo, pensou em oferecer-lhe um blusão alinhado. Recusou e foram para a loja de brinquedos. Gustavo olhou superiormente para o monte de coisas que derrotara Guilherme. Sabia escolher e preferiu logo a metralhadora japonesa. Mas pensou que se cansaria depressa do seu papoco. Trocou-a por um marciano com bateria. Os marcianos passam a moda. Quem sabe se o laboratório de química? Não, chega a química do programa.
Foi escolhendo, refugando, substituindo. O padrinho consultava o relógio. Escolhe, menino. Era preciso escolher para sempre. E aí, o que será que ele escolheu, hein? Na nossa próxima aula, meninos, é uma incógnita ali, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai completar esse quadro aí, com os principais fatos dessa história, e aí nós vamos descobrir o que o Gustavo escolheu. Combinados? Aí vocês respondam aquelas 2 questõezinhas lá que a prof deixou, e a gente se vê amanhã, tá bom? Tá bom. Ok. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.